Bom dia a todos os professores do país inteiro que nos assistem nessa versão do PAPMEN de julho. Eu queria apresentar a vocês dois professores que não são novos, mas são recentes no programa. Ali em cima o professor Gladson Antunes, que está aqui à minha direita, e o professor Michel, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E essa aula é bastante diferente da anterior, por exemplo, que vocês assistiram com Paulo César. Muitas das nossas aulas são dedicadas ao aumento da cultura do professor, né? Temas que nós achamos que ele deve dominar, mesmo que não faça parte do seu dia a dia em sala de aula. Mas, por outro lado, essa aula que vocês vão ter hoje, ela é diretamente ligada à realidade da sala de aula. Esse projeto, que o professor Gladson vai falar um pouco, é um projeto que nasceu aqui no INPA, que se chama Livro Aberto, e que consiste na elaboração de materiais que vão ficar disponíveis gratuitamente a todos os que quiserem utilizar. Então, essa aula aqui, diferente, que pouco vai ser utilizado do quadro de giz, muito mais a projeção, e também vocês vão ter os exercícios na parte da tarde. Antes que ele comece, eu queria lembrar uma coisa importantíssima. Sexta-feira, nós vamos ter a última sessão de perguntas e respostas. Então, é preciso ter essas perguntas, se possível, com alguma antecedência, para que nós possamos preparar as respostas de forma adequada. Então, vale pergunta de qualquer coisa, de matemática, ensino de matemática, problemas de matemática, qualquer coisa ligada ao que nós fazemos diariamente, vale. E eu gostaria, então, aos que estão aqui no INPA, que redigisse a pergunta que quiser e colocasse aqui em cima da mesa, que depois a gente coleciona. E, para todos os outros polos, entre em contato com o seu coordenador, que ele vai transmitir para nós essas perguntas, né? Assim, na sexta-feira, vamos ter uma sessão bastante rica, né, de troca de ideias, troca de experiências, e vai ser realmente muito bom. Vou deixar, então, vocês com o professor Gladson e espero que tenham um bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presentes e bom dia a todos que estão espalhados pelo Brasil nos assistindo. Eu quero começar a apresentação agradecendo enormemente ao professor Eduardo Wagner por ter oferecido esse espaço para que a gente possa apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu, eu em conjunto com o professor Michel, para o projeto Livro Aberto de Matemática. Então, como o professor Eduardo falou, a gente vai estar conversando, batendo um papo sobre o ensino de funções, mais especificamente ensino de funções no ensino médio. E como que foi o desenvolvimento do capítulo de introdução às funções para o projeto Livro Aberto de Matemática. Então, talvez muitos já tenham ouvido falar nesse projeto, o professor Eduardo fez um breve resumo do que consiste o projeto, mas é natural que a gente fale brevemente, dê alguns detalhes do que se trata o projeto Livro Aberto. Então, tem algumas características muito importantes desse projeto. A primeira delas é que ela é uma iniciativa colaborativa com professores da universidade, com professores da educação básica, envolvendo professores de diversas instituições de educação básica e de ensino superior, cujo o objetivo é produzir um material didático, coleções de livros didáticos de qualidade, baseado em pesquisas científicas na área de matemática, ensino e educação matemática. E uma outra característica muito importante é que todo o material produzido para o livro aberto, ele recebe uma licença que permite a distribuição livre, gratuita, a modificação e derivação do material conforme necessidade do professor para adequação à sala de aula. Então, isso são características muito importantes desse projeto. Ele, como o professor Eduardo falou, ele nasceu aqui do INPA, é coordenado pelo professor Augusto Teixeira e o professor Fábio Luiz Borges Simas, da Unirio, da Escola de Matemática da Unirio. E, como eu falei, envolve um número grande de professores, de pesquisadores na área e de professores da educação básica. E tem essa plataforma
umlivroaberto.com, em que você acessa todo o material, a descrição mais detalhada do projeto, e você tem acesso a vários capítulos que já passaram por um processo de revisão, e estão disponíveis o PDF para uma série de atividades tratando de funções, função afim, função quadrática, estatística, vetores, enfim, já tem um material em uma quantidade significativa para ser utilizado e já passado por revisão. Outra característica muito interessante é que essa plataforma permite a qualquer um que entre nela fazer comentários sobre as atividades, dar sugestões de modificações e, inclusive, ofertar novas atividades para aqueles tópicos que são abordados lá na plataforma. Então, assim, um convite que a gente faz é que entrem na plataforma, vejam o material e a gente espera que vocês fiquem motivados a utilizar em suas salas de aula esse material. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre o capítulo de funções, que foi o capítulo em que a gente se debruçou para poder escrever para o livro aberto. E a gente acha interessante começar com um breve histórico sobre como que o conceito de função foi evoluindo ao longo do tempo. Por que isso? Porque a função é algo do nosso cotidiano, né? Muito do cotidiano da sala de aula. Todo mundo sabe falar alguma coisa sobre função, do ponto de vista matemático. Mas é um conceito que demorou muito tempo a ser constituído na forma que a gente conhece hoje, e a gente acha que vale a pena fazer esse resgate para que a gente, às vezes, fica com a percepção equivocada de que o conceito matemático ele nasce pronto, acabado. Isso não é verdade. O conceito vai se modificando, vai sendo aperfeiçoado, vai recebendo novas divisões ao longo do tempo. Isso aconteceu muito fortemente com a noção de função. Então, se a gente olhar no final do século XVI, início do século XVII, a gente tinha grandes cientistas compreendendo melhor diversos fenômenos naturais. A gente destaca aí Galileu e Kepler. E a gente tinha matemáticos em atividade iniciando conexões da álgebra com a geometria. E aí começa a ter a necessidade de se ter um conceito abordando função. Galileu Galilei ele entendia muito bem como que a variação de uma grandeza influenciava na variação de outra grandeza. Mas até então o conceito de função não tinha aparecido. Aí a gente tem, no início do século XVII, com o desenvolvimento do cálculo, Isaac Newton e Leibniz trabalhando no desenvolvimento do cálculo. Hoje em dia, se a gente pensa em cálculo diferencial integral, é muito difícil de não associar o cálculo à função, correto? A gente pensa no cálculo, pensa em função. Mas naquela época, quando ele estava se desenvolvendo, a motivação para o desenvolvimento do cálculo era o quê? Abordar problemas de natureza mais geométrica, problemas de tangentes a curvas, problemas de encontrar área sobre uma curva, e você não tinha a noção de função. Leibniz cunhou o termo função em 1673 pela primeira vez, mas para definir um objeto de natureza geométrica relacionado a tangente a uma curva, não no conceito que a gente tem hoje em dia de função. Bom, aí Johann Bernoulli, por volta de 1720, deu a primeira definição formal de função. A definição que ele deu dizia que função de uma certa variável com uma quantidade que é composta de qualquer forma dessa variável e constante. Mesmo essa definição sendo vaga, ela tem todo o mérito de ser a primeira definição formal de função. E aí Euler, ele enriqueceu essa definição acrescentando o termo expressão analítica. Isso marca um momento importante, porque até então você tinha uma abordagem onde prevalecia o ponto de vista mais geométrico. Quando Euler coloca esse termo expressão analítica, ele tira um pouco o foco dessa abordagem geométrica e traz para uma abordagem mais algébrica. A expressão analítica em que ele se refere aí não tem nada a ver com o desenvolvimento em série de potências locais de funções que a gente tem hoje em dia, né? É num outro sentido. E aí você tem contribuições de Fourier, quando estava envolvido com o estudo de transmissão de calor em uma barra, ele conjecturou um teorema que dizia que toda função poderia ser desenvolvida em uma série trigonométrica, envolvendo senos e cossenos. Só que Fourier estava equivocado. Então, essa conjectura, na verdade, não se mostrou verdadeira, e Dirichlet fez uma contribuição muito importante. Dirichlet deu um exemplo de uma função que não admitia um desenvolvimento em uma série, como a que Fourier conjecturou,
E o exemplo de Dirichlet consistia no seguinte: considere uma função que ela assume um determinado valor no conjunto dos números racionais e outro valor fixo no conjunto dos números irracionais. Esse contra-exemplo não só derruba a conjectura que Fourier fez, mas mostra também uma função que não pode ser dada escrita em termos analíticos, como Euler colocou, e nem possui um gráfico que possa ser colocado no papel à mão livre. Então, é um super contra-exemplo que expandiu o conceito de função até então que sentia naquela época. Aí a gente teve contribuições importantes de Stokes, de Riemann, de Buller, de Cantor com a teoria dos conjuntos e colocando, mais uma vez, elevando a definição de função para um campo mais abstrato, Dedekind, Hardy, até chegar em 1939 com a escola Bourbaki, onde foi apresentada a definição que é mais conhecida, que aparece em muitos livros-textos que a gente utiliza até hoje em dia. Aí está de uma forma um pouco mais rebuscada, vale a pena a gente ler juntos, sejam EF dois conjuntos, os quais podem ou não podem ser distintos. A relação entre o elemento variável x de E e o elemento variável y de F é chamada relação funcional em Y, se para todo x em E existe um único y em F, o qual é dado pela relação com x. Então, isso é uma versão, como eu falei, um pouco mais rebuscada do que a gente entende hoje como a definição de função. Então, o que a gente quis ilustrar com esse início aí é que repara que o conceito começou a se desenvolver no início do século XVII e ele teve um desenvolvimento muito drástico, muito importante, por mais de 300 anos. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que um conceito ele nasce pronto. Não. O conceito ele pode ir se modificando. E isso mostra, quer dizer, um conceito que nasceu lá, 300 anos ele se desenvolveu e assume um papel muito importante em quase todas as áreas de matemática, que é o papel importante que a gente tem de função. Os materiais que são desenvolvidos para o projeto Livro Aberto, eles geralmente começam a ser pensados a partir de habilidades que estão postas na Base Nacional Comum Curricular. E o que diz a Base Nacional Comum Curricular a respeito de função? Então, essa versão, que era a versão de abril de 2016, foi quando a gente começou a se debruçar sobre esse tema para escrever o material para o Livro Aberto, dizia o seguinte: é esperado do estudante compreender função como uma relação de dependência entre duas variáveis, as ideias de domínio, contradomínio e imagem e suas representações algébricas e gráficas, e utilizá-las para analisar, interpretar e resolver problemas em contextos diversos, inclusive fenômenos naturais, sociais e de outras áreas. Como alguns de vocês devem saber, a BNCC foi atualizada, a versão do ensino médio demorou um pouco a sair, e a versão final foi de abril de 2018, e aí ela foi organizada de uma forma um pouco mais diferente, não como habilidades, como aquela versão que a gente trabalhou em abril de 2016, mas de uma forma um pouco mais geral, e aí eles pegaram exemplos de habilidades que podiam ser extraídas daquelas informações que eles lá colocaram, e a gente destacou aí duas habilidades que dizem respeito à função. Reconhecer função definida por uma ou mais sentenças, como a tabela do imposto de renda, conta de luz, água, gás, etc., em suas representações algébrica e gráfica, convertendo essas representações de uma para outra e identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento. A outra é investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização. Isso tanto para a função linear, função afim e função quadrática. É colocado explicitamente no documento. Então, baseado nessa habilidade e fazendo pesquisa no que os artigos científicos disponíveis indicam sobre o ensino de funções, a gente começou a desenvolver o capítulo de funções para o Livro Aberto. Então, vou convidar agora o professor Michel para falar um pouco dos distratores sobre o assunto. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Tenho certeza que o pessoal lá dos polos respondeu bem mais animado que vocês, né? Vamos acordar aí, dar um sorriso. Eu sou o Michel e, bom, vamos continuar essa conversa aqui. Eu queria dizer, primeiro, assim, se você tiver alguma pergunta, pode erguer a mão e, na medida do possível, a gente pode responder a pergunta ou tiver algum comentário. Tá legal? Vamos combinar assim?
Tá. Para a gente continuar aqui, a gente vai falar um pouco sobre os distratores. O que a gente entende como distratores? É mais ou menos o que o Enem entende como distratores. Eu gosto de dizer que é aquilo que pode distrair o aluno do conceito certo, de entender a coisa correta. Para o desenvolvimento do capítulo de funções, e, na verdade, todos os capítulos do livro aberto, a gente tem um trabalho específico de buscar informações na pesquisa, em educação matemática, daquele tema que a gente está trabalhando. E, fazendo isso, a gente encontra o que a gente chama de distratores, que são situações que os pesquisadores identificaram como potenciais pedras de tropeço no caminho de quem estuda aquele tema. Então, o primeiro que a gente quer destacar aqui é que o aluno, isso foi identificado pela Sierpinska, que o aluno tem dificuldade de fazer a ligação entre as diferentes representações. Sabe aquela coisa que todo mundo, na sua prática, acaba descobrindo que o aluno tem essas dificuldades? Bom, esses pesquisadores fizeram um trabalho de pesquisa sério e sistematizaram isso. Isso ajuda a gente a entender que, de fato, não acontece só na nossa sala de aula, é um problema que acontece, e pelo que a gente vê aqui, pelo mundo todo. Então, isso ajuda a gente a entender que não é um problema da nossa aula, não é um problema dos nossos alunos, é um problema do ensino daquele conceito de fato, e a gente pode se esmerar e ultrapassar esses problemas. Então, esse é um dos problemas, né? Acho que todo mundo que já ensinou função já percebeu que o aluno tem mesmo essa dificuldade em fazer a ligação entre as diferentes representações, assim, passar de uma representação para outra. E, inclusive, numa das habilidades da base, fala sobre isso, né? Que o aluno deve ser capaz de transitar entre uma representação e outra, né? Do conceito de função. Aí ela ainda acrescenta, interpretar gráficos e manipular algebricamente, ou seja, são coisas que a gente realmente percebe. Uma outra coisa são as distintas interpretações possíveis para a simbologia algébrica, constituem aspectos que geram dificuldades adicionais a muitos estudantes. O que é isso? Bom, quando a gente vai trabalhar a função, uma parte desse trabalho é feita apoiada na fórmula, na expressão algébrica que define aquela função. Só que às vezes, acontece o seguinte: o aluno vem lá do 9º ano trabalhando coisas assim. Ele passa boa parte do 9º ano olhando para essas expressões, e aí o que ele tem que fazer quando ele vê isso? Bom, aplicar Bhaskara, né? Achar o valor do x que verifica essa igualdade. Quando ele passa para o 1º ano do ensino médio, talvez um pouquinho lá no final do 9º ano, mas quando ele passa para o 1º ano do ensino médio de forma mais consistente, isso aparece, ele olha para isso aqui. Bom, ele está acostumado a olhar para isso e querer resolver, encontrar o valor do x. Quando ele olha para isso aqui, o que ele vai querer fazer? A mesma coisa. É muito comum, vocês já devem ter passado por isso, e eu, né, particularmente na universidade, quando recebo os estudantes no primeiro período, ouço com muita frequência isso assim: professor, como que resolve a função? Assim, o que se quer fazer é resolver a função, mas função não se resolve, né? Função é um objeto que tem outras características. Uma equação você pode tentar resolver, mas a função não. Qual que é o problema? É o significado dos símbolos algébricos aqui e o significado dos símbolos aqui. Eles têm significados completamente diferentes, né? Hoje a gente sabe disso. A gente olha para cá, a gente vê que esse x aqui é uma incógnita. Ou seja, ele está aqui representando um número que não se conhece, mas que né, ele verifica essa igualdade, e aqui ele assume o papel de variável. Ele está representando um conjunto de números que podem ser, vamos colocar assim, substituídos aqui para a gente poder encontrar suas imagens, colocando já na linguagem de função. Só que, às vezes, a gente, como professor, naturaliza esse processo, assim.
e diz assim, se ele sabe fazer isso aqui, ele vai saber fazer isso aqui. Né? Sabe aquela coisa, você não sabe o que fazer com a função igual a zero. Ou nos cursos de cálculo, não sabe o que fazer, deriva igual a zero. Por quê? A gente está trazendo essa concepção aqui para cá. E isso é o que o Ursini mais ou menos fala nesse artigo, que as distintas interpretações possíveis para os símbolos podem gerar dificuldades na compreensão do conceito, de fato. Mas são coisas que a gente precisa estar atento do que, de fato, a gente está trabalhando naquele momento. Bom, uma outra coisa que a gente destaca é que os estudantes têm uma forte tendência em pensar em funções algebricamente, em vez de visualmente. E a gente viu um pouco pelo histórico, né, que a coisa era geométrica, depois ela ganha um status mais algébrico, mas assim, ela não pode perder a conexão com a geometria, né? E isso é feito atualmente pelos gráficos. Uma representação, tem uma pesquisadora que até diz, a Anna Schwartz, que diz que os gráficos são a fisionomia da função. Então, é uma maneira da gente reconhecer a função através dos seus gráficos. E a gente precisa estar atento para não reforçar essa tendência de se pensar nas funções somente algebricamente. E investir na coisa gráfica. Né? Bom, uma outra coisa que a gente acabou encontrando na pesquisa são as ideias de ação, processo e objeto. Eu vou tentar explicar rapidamente, isso assim, é discussão para horas e horas, mas eu vou tentar explicar rapidamente o que a gente entendeu dessas três ideias. Aqui a gente está entendendo que o conceito de função ele passa por níveis diferentes de abstração. Então, a gente coloca isso em ordem crescente, por exemplo, de abstração, né, o nível de ação, o nível de processo, para então chegar no nível de objeto. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que é cada um. Bom, o nível de ação, antes de falar isso, deixa eu só destacar aqui o Dubinsky e Harel, são dois pesquisadores, eles ainda têm um nível anterior, que eles chamam um nível de pré-função, que é onde o conceito de função não está muito bem estabelecido na cabeça de quem está falando sobre ele. Mas a gente vai destacar só esses três, que já são os conceitos de função de fato. Bom, o nível da ação é quando você tem ali, bom, a gente colocou ali a figura, o X entrando na caixinha, a caixinha tem a formulazinha lá, e o f de x saindo da caixinha. É quando você tem uma sequência de passos bem determinados que você vai executar na sua variável x para poder obter aquela imagem. Então, uma pessoa que entende função no nível da ação, ela está preocupada a maior parte do tempo qual é a fórmula que eu vou manipular o x para poder chegar na imagem. O que eu preciso fazer? Elevar ao quadrado, tirar a raiz, ou seja, a ação que eu executo, seja fórmula ou seja, por exemplo, um algoritmo. Né? Um algoritmo computacional, você tem os seus dados de entrada e tem os dados de saída. Então, de alguma maneira, você pode pensar nisso como função, dependendo do algoritmo. Mas o nível da ação está preocupado com os passos que o algoritmo faz para poder realizar essa associação. O nível de processo, ele já não está tão preocupado com os passos em si, mas ele já entende que o objeto, o conceito função tem uma variável de entrada, tem uma resposta, mas o que acontece ali não importa tanto. Então, você já sai de dentro da função e já começa a ir um pouquinho mais para fora. Começa a olhar a coisa um pouco mais de um aspecto um pouco mais amplo. Então, você sabe, por exemplo, que aquele algoritmo pega os dados de entrada e os dados de saída, e você pode agora falar coisas sobre o algoritmo sem necessariamente entender o que está acontecendo ali dentro. Então, por exemplo, as noções de função injetiva, função sobrejetiva, elas já começam a ficar um pouco mais fáceis de trabalhar quando você está no nível do processo.
porque você consegue olhar a função de uma forma, aquela coisa que associa, né, um conjunto de pontos a um outro conjunto de pontos, um conjunto de números a um conjunto de números. Então, você já olha para a coisa mais globalmente. E o terceiro nível, e mais, vamos dizer assim, mais abstrato, seria o nível de objeto. Quando a função ganha o status de objeto, ela pode sofrer ações. O objeto função pode sofrer ações. Então, você pode, por exemplo, somar duas funções, você pode compor duas funções, derivar, integrar, você pode olhar para o conjunto das funções. Então, esse nível de abstração entende a função como o próprio objeto que pode ser transformado. Mas, depois que a gente entende um pouco melhor essa coisa, a gente passa a identificar nos nossos estudantes. Não é tão fácil identificar assim, os níveis também não são tão separados assim. Às vezes, um determinado problema, o estudante só consegue pensar na função no nível da ação, mas, num outro problema, ele consegue extrapolar e chegar no nível do objeto, por exemplo. Não é uma coisa também, quem é ação, quem é processo, quem é objeto, é objeto. As coisas meio que se misturam de alguma forma. Mas o que os pesquisadores propõem é que a gente invista no nível da ação, que é o nível inicial, né? Mas que a gente invista muito mais no nível do processo. E o nível de objeto, ele só vai, segundo os pesquisadores, você só pode exigir de fato quando a coisa for realmente preciso. Quando for necessário entender a função como um objeto, então você trabalha essa nuance do conceito de função. Mas eles entendem que o nível de processo seria o nível mais adequado para poder entender a função no ensino médio, vamos colocar assim. Quando a gente escolhe as atividades para colocar no capítulo de função, a gente tenta pensar um pouco nisso. Como eu disse, não é tão simples dizer assim, essa atividade ou essa questão está trabalhando o nível de ação e pronto. Não é tão assim, mas a gente tenta, de alguma forma, pensar sobre essas coisas. E aí, qual é a abordagem que a gente coloca, né? A gente tenta sair um pouco do tradicional. Assim, o livro aberto, de uma forma geral, ele tem uma coisa investigativa, né, de você trabalhar o conceito a partir de investigação, a partir de atividades que te façam pensar sobre o conceito antes mesmo dele ser apresentado ou formalizado. No nosso capítulo, a gente tentou colocar nas atividades exemplos de onde não há função, né, de relações em que não há funcionalidade, mas de forma um pouco mais contundente, mais consistente, e, especialmente, funções definidas em outros conjuntos que não são os conjuntos numéricos. Porque a gente entende que, depois que passa esse primeiro momento de função, o que se está acostumado a fazer no ensino médio é trabalhar as funções reais, né? A função afim, a função quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Então, já se passa um bom tempo estudando as funções reais de variável real. Então, na introdução, é um momento para se falar de funções que não são, de conjuntos que não são números, né? Não são conjuntos numéricos. Uma última coisa que eu queria falar, né, dessa parte é que a gente achou isso num artigo e é muito interessante. Assim, se você pede a um aluno, né, que terminou o ensino médio, por exemplo, ou mesmo um aluno que já passou pelos cursos de cálculo e pede para definir o que é função, assim, define o que é função, escreve aí para mim o que é função. Dificilmente ele vai começar assim: função é um conjunto de pares ordenados, tarará, tarará, tarará. Ou é a relação que associa a cada... Normalmente, a coisa vai ser assim, uma mistura com as palavras, que vai conter as palavras domínio, imagem, contradomínio, lei, regra, fórmula. Vai ser alguma variação dessas palavras, mas dificilmente se tem a coisa meio à la Bourbaki, né?
de fato, como os livros apresentam, como a gente apresenta. Então, é um pouco para a gente refletir, essa discussão é um pouco para a gente refletir se, de fato, a gente precisa ficar falando as coisas nesses termos. Eu não estou dizendo que não, só estou querendo que vocês pensem sobre isso. E o que a gente está exigindo desse estudante? O que a gente espera no final de um curso de funções? O que esse estudante, o que a gente espera que ele saiba, que ele consiga dizer sobre função? Agora o Gladson vai voltar aqui e vai falar um pouquinho mais sobre as atividades de fato. Então, pessoal, vamos ver, finalmente, as atividades do capítulo de função do livro aberto. Então, uma coisa importante de falar, antes de mostrar as atividades, é que como que o capítulo é estruturado. A gente, antes de apresentar o conceito, a gente tem uma sessão que é uma sessão de exploração do conceito. Então, a gente vai explorar o conceito. Então, as 3 atividades que a gente vai ver agora aqui são atividades que elas precedem a apresentação da definição de função no material do livro aberto. Então, a gente tem a primeira atividade, e as atividades têm nomes. Então, essa primeira atividade a gente chama de pluviometria no sistema Cantareira. Vamos ver a atividade cujo objetivo específico, isso é uma coisa importante de mencionar, no material a gente tem a versão do professor em que tem recomendações de como utilizar essa atividade em sala de aula, com várias observações que são importantes estar atento quando for aplicar essa atividade em sala de aula, e tem os objetivos específicos daquela atividade, qual o papel que ela desempenha na construção do conhecimento ali no material. Então, o objetivo específico dessa atividade, da pluviometria do sistema Cantareira, é o seguinte: interpretar representações gráficas de relações de dependência entre grandezas, reconhecer uma relação de dependência entre grandezas a partir da sua representação gráfica, reconhecer a univocidade em uma relação de dependência entre grandezas. E o nível de abstração é o nível de abstração processo. Então, como que é a atividade? Em que consiste? As chuvas são a principal fonte de água para os reservatórios que abastecem as grandes cidades. Com base em dados passados, constrói-se uma média mensal esperada de chuvas. Em períodos em que a chuva real é menor do que o esperado, pode-se observar uma diminuição da quantidade de água armazenada no sistema. Então, geralmente, as atividades, não todas, mas a grande maioria, elas têm um contexto. Então, esse gráfico que a gente coloca aí é o gráfico que pode ser obtido lá do site do Sistema Cantareira, do Sistema de Abastecimento Cantareira. A gente fez um recorte aí temporal de dezembro de 2013 até novembro de 2016, mas, por exemplo, quando você for trabalhar essa atividade, você pode entrar no site, tem um link lá no material e você acessa e seleciona um outro período de tempo para trabalhar em sala de aula. Claro que aí você vai ter que fazer uma adaptação nas perguntas que são feitas. E isso permite também você extrapolar fora do assunto, da matemática. Você pode fazer a interdisciplinaridade. Então, você ter margem aí para discussões mais ricas em sala de aula a partir dessa abordagem. O gráfico a seguir representa a variação pluviométrica em milímetros da chuva real e da chuva esperada no sistema Cantareiro, que abastece a região metropolitana de São Paulo no período de dezembro de 2013, denotado ali no gráfico como 2013-12, a novembro de 2016. Então, o que a gente pede primeiro ao estudante? Que ele identifique as grandezas que estão sendo relacionadas aí. Essa é a primeira pergunta. Depois, em que mês e ano houve maior incidência de chuva e a menor, ou seja, que ele vá até o gráfico e interprete isso à luz do que é pedido. Em que períodos a diferença entre a quantidade de chuva esperada e a quantidade real de chuva superou os 100 milímetros. Então, se a gente olha aqui, nesse períodozinho aqui, por exemplo, a gente tem, o afastamento aqui é maior do que 100, de 100 a 200, então ultrapassou, e tem vários períodos aí em que isso acontece. Houve algum mês em que não foi registrada chuva na região do sistema Cantareira? Então, a chuva real tem que olhar para aquela linha que está em verde ali, e aí tem que ver onde que ela está no zero. Então, tem 2 períodos em que isso acontece. E o que pode ser observado nos meses de agosto de 2015 e março de 2016 é que essas linhas elas se interceptam, então você tem a coincidência, houve um acerto no que era esperado e no que de fato foi registrado de chuva lá no sistema, na região do sistema Cantareira. Então essa é a primeira atividade. A segunda atividade é uma atividade que vocês vão ter um tempinho para pensar nela no segundo momento, à tarde. Então é números triangulares. O objetivo específico dessa atividade é reconhecer a relação de dependência entre a ordem e os termos de uma sequência.
reconhecer a partir de um padrão geométrico os primeiros termos de uma sequência e ser capaz de, a partir do padrão identificado, inferir os próximos termos da sequência, generalizar, ainda que em palavras, a determinação de um termo qualquer da sequência a partir da sua ordem, segundo um padrão identificado. E o nível de abstração dessa atividade aí é o nível de ação. Então, é dada uma sequência que é a sequência dos números triangulares, e ela é conhecida como, sequência dos números triangulares, o enésimo número triangular é denotado por Tn, e é a quantidade total de círculos congruentes necessário para formar um triângulo equilátero cujo lado tem n círculos. Por exemplo, o quarto número triangular, nessa sequência, T4 é 10, porque são necessários 10 círculos congruentes para formar um triângulo cujo lado tem 4 desses círculos. Então, conectando com o que o Michel falou e com o que é apontado nas habilidades exigidas pela BNCC, vocês vejam que a gente está oferecendo atividades que elas mostram as diferentes faces de apresentação do conceito de função. A primeira era uma relação gráfica, agora a gente tem um padrão geométrico que precisa ser identificado, e aí a gente pergunta, em cima dessa descrição, como que a gente determinaria o sexto, sétimo e oitavos números triangulares nessa sequência, descrever o procedimento que você usou para determinar o T6, o T7 e o T8, determinar o milésimo número triangular, o T1000, descrever um procedimento que permita determinar qualquer número triangular a partir da sua ordem da sequência, quer dizer, como que seria esse procedimento, e quais são as variáveis relacionadas. Então, essa é a segunda atividade que precede a apresentação do conceito de função no livro aberto. A terceira e última dessa sessão de exploração é a atividade chamada arranha-céu. Então, quais são os objetivos específicos? O que a gente queria colocando essa atividade aí no material? Reconhecer uma relação de dependência entre variáveis apresentada em forma de tabela. Interpretar a tabela que representa a relação de dependência entre variáveis. E o nível de abstração aí exigido é o nível de processo. Então, nessa situação aí, a gente tem um arranha-céu de 40 andares, cujas diferentes alturas que correspondem a alguns andares estão representados na tabela abaixo. Então, é apresentada uma tabela. Considere que a altura de um andar é medida a partir do nível da rua até o piso desse andar e que a altura entre os andares seja sempre a mesma, conforme o esquema abaixo. Ao lado, no caso, né? E aí a gente pergunta qual a altura entre os andares. É bem simples mesmo, é que você vai olhar na tabela ali a diferença, né, e responder, é quase que imediato. Qual a altura do 10º andar? O que significa o sinal negativo no andar da garagem? Aqui andar corresponde à altura de 91 metros. Qual a altura total desse prédio? E aí, no final, a gente pede que o estudante faça uma pesquisa na internet e descubra, curiosidade, o maior arranha-céu brasileiro atualmente. Alguém tem ideia qual cidade fica o maior arranha-céu brasileiro atualmente? São Paulo, né? Também achava que era São Paulo, mas não é. Balneário Camboriú. É um prédio, acho que são 40 andares, 176, é a nossa Dubai, né? Bem, então a gente apresenta essas 3 atividades e aí a gente faz um fechamento dessas atividades na sessão seguinte para poder introduzir a definição de função que a gente apresenta nesse capítulo. Então, o que a gente faz? A gente vai retornando nessas atividades, por exemplo, se a gente retorna na primeira atividade aqui, a gente vai procurar identificar 2 conjuntos que estão bem definidos e de forma que os elementos do primeiro conjunto estão relacionados unicamente com os elementos do segundo conjunto. Então, nessa primeira atividade aí do Cantareira, um dos conjuntos vai ser dado por quem? Um dos conjuntos será o conjunto dos tempos que aparecem ali, dos meses. E o outro conjunto vai ser o conjunto onde contém todos os valores possíveis de índice pluviométrico, né? E aí você tem a linha escura ali, que é a esperada, que relaciona de modo único cada mês com o seu índice de chuva correspondente, e a linha em verde, que relaciona cada mês com a chuva real que foi registrada lá. Então, tem essa relação que acontece. Aí você tem a segunda atividade, a gente consegue identificar 2 conjuntos. Um conjunto que é o conjunto onde é marcada a posição de cada número triangular na sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro, o enésimo número triangular, e um outro conjunto que corresponde ao número triangular, o T1, o T2, o T3. E aí você tem uma relação entre a posição do número e o próprio número triangular. E, por fim, a gente tem uma relação que é dada por uma tabela, onde você está relacionando um conjunto é a altura
e o número do andar. Então, você tem o número do andar e a correspondente altura em que aquele andar se localiza no prédio. E aí a gente faz essa explicação detalhadamente no material e apresenta a definição de função. Dizemos que uma relação F entre os elementos de dois conjuntos não vazios A e B é uma função de A em B se todo elemento do conjunto A estiver relacionado a um único elemento do conjunto B. Assim, para cada x pertencente a A, deve existir um único elemento y pertencente a B que está associado a x pela função f. Esse elemento y é também denotado por f de x. E aí a gente faz algumas observações logo em seguida a respeito dessa definição. Aí a gente chega numa seção seguinte, que é a seção praticando. Então, a gente explora, numa seção anterior à apresentação do conceito, a gente define o conceito de função e a gente apresenta uma série de atividades que estão numa seção que se chama praticando. A primeira dessas atividades é essa atividade aí, onde apresenta uma imagem de um aplicativo, Google Maps, muito conhecido esses aplicativos para muita gente. Então, a imagem ao lado foi retirada do aplicativo Google Maps, exibe o trânsito na ponte Rio-Niterói e seus acessos em um determinado dia e hora. Várias informações podem ser observadas a partir dos elementos apresentados. Por exemplo, as cores nas vias informam a velocidade média dos veículos que trafegam por elas, conforme a legenda na parte inferior. A distância entre dois pontos quaisquer do mapa pode ser estimada usando a escala exibida no canto inferior direito. Gráficos como esse são produzidos a partir das relações entre diversas informações coletadas. Então, dito isso, a gente vai explorar da seguinte forma essa atividade. A tabela a seguir mostra os dados coletados sobre o tempo gasto pelos veículos, em média, para atravessar a ponte ao longo de um dia. Então, são dados vários períodos do dia aqui, nessa primeira coluna, e o tempo em minuto que foi coletado, que é o tempo de travessia dos veículos naquele período, travessia da ponte Rio-Niterói. E aí a gente pergunta, tomando como referência a ilustração, e utilizando a escala de cores a seguir, complete a terceira coluna da tabela com a cor que a ponte deveria estar colorida em cada período do dia destacado. Descreva os critérios que você utilizou na escolha de cada uma das cores e compare com os critérios dos seus colegas. Então, rapidamente, aí, 2 minutinhos, façam a distribuição das cores ali baseado nos tempos que são apresentados. Como que vocês fariam? O menor tempo que foi registrado de travessia ali, bom, era muito cedo, né? Então, período de 5 às 7, depois mais tarde da noite, de 9 às 11 horas, 13 minutos é o tempo de travessia. Então, é natural, então, associar a esse tempo de travessia qual cor? Verde. E aí depois, como é que a gente faria? 14. O maior tempo. Então, alguém foi para o maior tempo logo, né? Então, o maior tempo seria o... Não, tem o vinho, vermelho não, tem o vinho, né? O vinho seria associado, então, ao 23. E aí, como é que vocês fariam a distribuição aí das cores nos diferentes tempos? Vocês acham que tem uma única resposta possível? Não, não tem, né? Então, assim, geralmente quando a gente faz essa atividade, isso tira um pouco o estudante da zona de conforto. A gente já fez uma oficina uma vez que o estudante ficava incomodado, um grupo ficou muito incomodado. Professor, mas não tem uma única resposta, né? Eu falei, não tem, a gente não tem uma única resposta, não. Então, por exemplo, eu associaria ao tempo de 14 minutos também ainda a cor verde. Associaria o amarelo, por exemplo, ao tempo de 15 minutos e 16, aí depois 18 o vermelho e guardaria realmente o vinho para associar ao tempo de travessia de 23 minutos. Então, isso é uma distribuição possível de cores aí. Outras são admitidas também, claro, mantendo a coerência com o que é colocado aí na atividade. Aí, na letra B, é perguntado, você precisou associar uma mesma cor para períodos diferentes do dia. Por quê? Por que a gente precisou associar uma mesma cor a períodos diferentes do dia? Porque há um número de cores menor do que o número de períodos que é apresentado. Então, necessariamente, você vai ter a mesma cor sendo associada a diferentes períodos aí, né? Sabendo que a ponte Rio-Niterói tem aproximadamente 13 km de extensão, complete a quarta coluna da tabela com a velocidade média registrada em cada um dos períodos do dia. Então, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser obtida fazendo o quê? A divisão do espaço, os 13 quilômetros, sobre o tempo de travessia registrado. Então, a gente vai obter, na verdade, aí está uma distribuição de cores,
estão as velocidades médias obtidas ali na última coluna em quilômetros por minuto. Isso geralmente traz um certo desconforto, porque a gente está muito mais acostumado no nosso dia a dia a intuir a velocidade média em quilômetros por hora. Então, a gente até colocou ali do lado para poder se orientar melhor, né? Então, essa seria a atividade. Essa é a primeira atividade praticando. E o que a gente quer com ela? Oi? Tem uma última pergunta. E aí, por fim, no item D, é possível que uma mesma velocidade média esteja associada a dois tempos de travessia diferentes? Por quê? É possível que uma mesma velocidade média esteja associada a dois tempos de travessia diferentes? Não. Por quê? O que é a velocidade média? É a divisão do espaço pelo tempo. Então, uma vez que o espaço está fixo, que são os 13 quilômetros, não tem como. Mudou o tempo de travessia, você muda a velocidade média. Bem, então o Michel vai dar prosseguimento agora. A gente ainda vai explorar um pouco mais esse contexto aí que a gente estabeleceu. Voltei. Uma coisa que eu queria destacar antes de falar da atividade é que assim, o Gladson comentou que a gente aplicou essas atividades em algumas oficinas. E é curioso assim, que quando a gente pensou nas atividades, a gente não imaginava o potencial que elas teriam de discussão quando a gente fosse, de fato, para a prática. Isso tira o professor de um lugar de segurança. Assim, em várias oportunidades, foram colocadas para a gente perguntas que a gente assim, ficou meio sem saber como responder, assim, papum, sabe? Mas isso é bom. Eu vejo isso como uma coisa positiva, né? Você criar situações, criar atividades, criar momentos na sala de aula em que a discussão possa ser enriquecida, né, pela experiência das pessoas, pela percepção, né, por entender o enunciado que você, como professor, colocou de uma maneira diferente daquela que você estava pensando. Né, porque isso acontece muito. Né? Às vezes a gente escreve uma pergunta, faz uma atividade, está pensando de um jeito, mas quando o aluno, de fato, lê, ele entende uma coisa diferente. Então, assim, às vezes a gente não foi tão claro quando escreveu. Então, diversas vezes a gente voltou e reescreveu essas atividades para poder estarem mais afinadas com os objetivos que a gente pensou para elas. Então, essa, por exemplo, foi uma das vezes que aconteceu isso. Professor, qual é a resposta certa? Eu coloquei isso, o meu amigo colocou aquilo. Então, assim, começar a entender, acho que é uma oportunidade para os alunos entenderem que resposta certa não necessariamente é resposta única. Né? O problema tem resposta certa, mas não necessariamente é a mesma. Né? Então, você tira um pouco essa coisa da matemática, né? Que tem que ter resposta única o tempo todo e tem que resolver todos os problemas. Esse é um outro ponto que acho que é importante a gente falar. Assim. É bom a gente colocar problemas também que a matemática não é capaz de resolver. Né? A matemática não resolve qualquer problema. Né? Enfim, mas isso é outra coisa, outra discussão. Então... Bom, aqui... tá, já é outra atividade, eu achei que era a mesma. A atividade seguinte, bom, uma vez que a gente explorou a relação entre as variáveis, entendeu quais são as variáveis, como determinar uma em relação à outra, a próxima atividade vai começar a perguntar se quais dessas relações são de fato função. Né, a gente, no desenvolvimento do livro, a gente já definiu o que é função e agora está perguntando quais das relações que a gente colocou são de fato função. Então, estão lá os três conjuntos, né, o conjunto dos tempos, o conjunto das cores e o conjunto das velocidades que a gente obtém fazendo a conta e as relações entre eles. E aí a pergunta é, quais das relações são função? Então, assim, vamos pensar algumas delas. Por exemplo, de A em B. Ou seja, o conjunto A é o conjunto domínio e B é o conjunto contra domínio. Aí a pergunta é função ou não é? Considerando o tempo e as cores. Uma resposta não. Alguém pensa diferente? Tempo e cor, sim. Mudou de ideia? Sim. Não? Alguém ainda continua no não?
Bom, existem várias escolhas possíveis, mas uma vez feita a escolha, né, uma vez que você fez a sua escolha de cores, essa relação é função. Né? A sua função pode ser diferente da função do seu amigo do lado, mas a sua relação que você escolheu, você não pode escolher amarelo e verde para um determinado tempo. Então, uma vez que você determinou qual é a distribuição, qual é a escala que você vai usar, aí sim essa relação é função. Mas você percebe, assim, a gente já tem alguma experiência com o conceito, e a gente está propondo isso para quem está vendo isso pela primeira vez. Então, isso a gente entende ou espera que isso faça a pessoa pensar um pouco sobre essas questões, né, da imagem única ou da imagem exclusiva, né, que isso é uma outra confusão que acontece muito, né, da definição de função para o conceito de função injetiva. Né? É uma para cá ou uma para cá, a seta vai para lá, a seta vem para cá. Então, a gente tem oportunidades com essas atividades para discutir essas coisas em conjuntos que não são necessariamente números, né, o tempo todo. Bom, aí a pergunta de A em B é função, e de B em A? Vai ser função? Não, né? Por causa daquela pergunta da atividade anterior já sugere isso. A gente tem uma quantidade de cores aqui, 4 cores, e tem uma quantidade de 6 tempos aqui. Então, uma mesma cor vai estar associada a 2 tempos diferentes. Então, essa relação de lá para cá não pode ser função. Bom, e aí vai, né? De A em C, sim. De C em A, sim, também. De B em C, não. Né? A mesma coisa, o laranja vai estar associado a mais de uma velocidade. E de C em B, sim. Então, a gente pede para identificar quais são e, quando não for, explicar por quê. Então, é uma oportunidade de trabalhar a definição que a gente acabou de falar. Bom, um outro ponto importante para se trabalhar a função é entender o plano, a localização de pontos no plano. Né? Então, a gente propõe algumas atividades, acho que tem 2 aqui, para poder entender uma figura e relacionar com o gráfico e ver que eles se complementam em termos de informação. Então, é para associar cada personagem aqui dessa família ao ponto no gráfico, né, onde esse eixo aqui indica a idade, o eixo horizontal indica a idade, e o eixo vertical indica a altura dessa pessoa. Então, assim, olhando para a figura, tem algumas coisas que já são mais óbvias. Né, por exemplo, esse ponto aqui. Né, pouca idade e pouca altura, só pode ser o Miguel, que está aqui chorando. Bom, muita idade e nem tanta altura assim, Dona Laura. Aí, bom, depois vem a Sofia, né, que está aqui. Ela tem uma idade, né, não tão pouca quanto o Miguel e uma altura não tão alta, uma altura não tão grande. Então, Sofia, você repara que assim, aqui não tem dados. Então, a ideia é que a coisa fique qualitativa mesmo. Assim. Você olhe para a figura, olhe para o gráfico e o aluno vai ter que fazer essa associação. Isso a gente entende que vai trabalhar essa coisa do que significa cada um dos eixos e como os pontos se comportam dependendo do valor de cada uma das coisas. Pronto, aí ficam sobrando esses 3 pontos aqui, sobra Márcia, Júlio e Antônio. Então, tem 2 pessoas que têm a mesma idade e 2 pessoas que têm a mesma altura. Bom, aí a gente vai olhar para o desenho. O que vocês acham? O C é quem? C é Márcia. E o D? Júlio. E o E? O Antônio. Né? Essa é uma solução possível. A gente ficou numa discussão se dava para decidir que o Júlio e o Antônio ou têm a mesma altura, que não parece muito, né? Ou qual deles é o mais velho. Mas, assim, isso não importa. O que importa, no final das contas, aí, de novo, a gente vai para aquela coisa, né? Não tem resposta única. O que importa é o argumento que você dá para justificar a sua resposta. Se você achar, não, esse aqui está com um cabelinho branco aqui, mas esse aqui pinta o cabelo. Sei lá. Enfim,
Não importa, assim. O que importa é a justificativa que se dá para o problema. A gente, de novo, não está interessado que o problema tenha uma única resposta, né? A gente está interessado na discussão que ela provoca, no final das contas, né? E aí a pergunta B, a relação expressa pelos pares ordenados idade, altura. Aqui a gente está dando um spoilerzinho do gráfico, né, de quando for falar de gráfico, que já vai associar a coisa ao par ordenado. Então, a relação expressa pelos pares ordenados, apresentado nesse gráfico, é função? Não pode ser, né? Por causa disso aqui. Bom, tem outras questões envolvidas. Oi, uma pergunta? Aham. Ah, entendi. Isso é bacana. Você provocar a coisa diferente, né? Ele sugeriu, deixa eu falar para todo mundo saber, ele sugeriu a gente inverter a coisa, colocar a idade no eixo Y e a altura no eixo X, para tirar um pouco da coisa visual, né? Você olha, normalmente a gente representa a altura no eixo Y, e aí quando você olha, você já pensa que a altura do ponto necessariamente é a altura da pessoa, né? Relacionar com isso. Se a gente inverte, a gente tira um pouco essa associação direta, né? Isso acontece muito em problemas de movimento, né? A altura de um projétil que é lançado, você associa o gráfico ao movimento de fato, né? Mas, por exemplo, se você deixa lança um objeto para cima, né? Ou o gráfico continua desse jeito assim, meio parabólico, parabólico, de fato. Mas o movimento não foi assim, né? Legal, boa observação. Tem outras questões que podem aparecer aqui. Qual é o conjunto de fato domínio das idades aqui? Porque, para ser função, uma das coisas que a gente exige para que uma relação seja função é que todo elemento do domínio tenha uma imagem. Então, o conjunto das idades é o conjunto dessa idade com essa, com essa, com essa e essa? Ou é o conjunto de todos os números inteiros de 0 a 100? Ou 120? Né? Se a gente considerar, dependendo do conjunto do domínio que a gente considerar, essa relação, além desse problema, poderia ter essa restrição. Enfim, aí as discussões são as mais variadas. Assim, cada vez que a gente fala, por exemplo, essa a gente nunca tinha ouvido, né, de trocar os eixos para provocar outros tipos de discussão. Bom, tá aí a resposta. A gente pensou assim também, que o Antônio é o avô do Miguel, né? Pai do Júlio, bigodão aqui, denuncia. O Antônio é o pai do Júlio e o avô do Miguel. A gente escolheu assim. Todo mundo é parecido, né? A atividade chama A Família. Bom, aqui eu não vou entrar muito nos pormenores, a gente tem umas outras coisas para falar, mas é uma atividade que a gente tem lá no livro, no capítulo de função, que vai explorar relações que não são função. Então, tem algumas relações que aparecem, por exemplo, o conjunto das pessoas e a relação que associa cada pessoa ao irmão dessa pessoa. E a gente quer saber por que essa relação não é função. Então, bom, nem todo mundo tem irmão, e tem gente que tem mais de um irmão. Mas começar a pensar nas relações em conjuntos não numéricos e tentar entender quais são relações de função, de fato, ou quais não são. Bom, aí tem mais coisas aí, vamos passar para a próxima. Essa é muito legal. Essa dá margem para bastante discussão. E a ideia é a seguinte: associe cada uma das situações apresentadas a seguir a um dos gráficos dados abaixo. Explique sua escolha e escreva em cada um dos eixos o que eles representam. Então, tem aí a primeira situação. A primeira situação é: após um concerto, houve um grande silêncio. Então, uma pessoa na plateia começou a aplaudir.
Gradualmente, as pessoas à sua volta também começaram a aplaudir, de forma que, rapidamente, todos estavam aplaudindo. Então, essa é a situação descrita, e a atividade pede para a gente escolher qual desses gráficos aqui poderia representar, e ainda a gente precisa dizer o que é o eixo X e o que é o eixo Y. E aí, o que vocês acham? Alguma sugestão? D de dado? Letra E? Elas são bem parecidas, né? Qual é a diferença de uma para outra, por exemplo? O silêncio, né? Mas, então, o que a gente está considerando como eixo X e o que a gente está considerando como eixo Y? X é o tempo e o Y, o barulho, né? A intensidade sonora, o som. Então, para poder contemplar, se o eixo Y, o eixo horizontal, o eixo X, né, que é o horizontal, é o tempo, e o eixo Y é a intensidade sonora, para poder contemplar o silêncio, o gráfico não pode começar na origem, né? Mas você poderia dizer assim, eu vou dizer que esses pontos aqui não se encontram na origem. Então, aí eu posso colocar o gráfico aqui. Mas, beleza, vamos tentar considerar isso. Tem algum outro gráfico que começa depois da origem? Tem esse, né? O H. Ele é possível também para responder essa... A sugestão é, esse gráfico que sobe e desce, você está considerando que as palmas vão diminuir e vai voltar a ser silêncio. Você pode colocar essa coisa a mais. Na descrição não tem isso. Então, você está acrescentando informações à situação para poder modelar de um jeito diferente. É possível, mas, assim, se eu quiser colocar exatamente, descrever exatamente só o que está escrito aqui, talvez o E seja mais adequado mesmo. E tem uma outra coisa, é que aqui fala que rapidamente todos estavam aplaudindo. Então, o crescimento dessa função, ele muito provavelmente não vai ser assim, com a concavidade para baixo, né? Porque com a concavidade para baixo você está crescendo, mas a tendência é que você vá crescendo menos, né? A taxa de variação do crescimento está diminuindo. Né? Aqui não, aqui a gente tem um crescimento, mas um crescimento com tendência a crescer mais. Que a taxa de variação do crescimento está aumentando. Então, se for tempo e intensidade sonora, talvez o E seja o mais adequado. Alguém pensou em alguma outra configuração dos eixos? Uhum. Sim. Sim. Se você inverter os eixos, o G... Uhum. O tempo na vertical e a intensidade sonora na... Exatamente. Não, de primeiro, né? Mas eu já vi acontecer, nessas atividades e em outras, da pessoa que está aprendendo pela primeira vez, pensar de um jeito não convencional. Assim. Não é muito comum, mas acontece. Colocar os eixos do jeito que a gente não está acostumado. Sim. Interessante. A coisa vai aumentando rapidamente, mas chega um momento em que o crescimento não vai ser percebido, né, de fato. E tem uma outra coisa, assim, existe um limite mesmo para a intensidade sonora, né? Um número fixo de pessoas não vai conseguir fazer um barulho mais alto do que um limite, e que eu acho que é o que você está dizendo, me corrija se eu estiver errado. E também tem uma outra coisa, que é essa coisa da percepção logarítmica. Se, sei lá, 500 pessoas estão batendo palma, 510 estão batendo palma, o nosso ouvido não é capaz de fazer essa diferença. Mas se 0 estão batendo palma e 10 estão batendo palma, a gente consegue
perceber, né? Ou de 10 para 20, a gente percebe que tem mais gente. Mas de 5.000 para 5.010, né? Então, a percepção do som, ela tem um crescimento meio logarítmico lá no final da história, né? O crescimento é rápido no início, mas depois a curva fica um pouco mais... É como uma intensidade luminosa também, né? Se essa sala está muito clara, se a gente colocar mais uma lâmpada, não faz tanta diferença do que se a sala estivesse totalmente escura e a gente acendesse uma vela. Então, com razão, você pode também falar da letra K, né? Considerando que aqui tem um silênciozinho no início. Muito bom. Alguém pensou alguma outra configuração de eixos assim para os eixos X e Y? Por exemplo, se você pensar número de pessoas no eixo X e a intensidade sonora no eixo Y. Pode ficar uma coisa assim, né? Mais ou menos. Bom, o número de pessoas vai ser um número inteiro, então não vai ser uma linha contínua. Mas os pontos vão estar mais ou menos sobre essa linha, não, vocês não acham? 0 pessoas fazem, não sei como concordar isso, 0 pessoas ou 0 pessoa faz 0 barulho. Mas, supondo que as pessoas aplaudem mais ou menos na mesma intensidade, aquela falta de atrito, desprezando a resistência do ar, que a gente sempre faz, né? Supondo que as pessoas batem palma mais ou menos na mesma intensidade, 2 pessoas vão... a intensidade do barulho vai ser mais ou menos proporcional, pelo menos no início, à quantidade de pessoas. Então, a gente poderia pensar na letra A, por exemplo, para representar isso. Pessoas e intensidade sonora. Isso, um gráfico linear, assim, que representa a proporcionalidade entre as grandezas. Vocês não estão com a cara muito convencida, não, né? Alguém tem pensou em alguma outra configuração? Existem, assim, cada vez que a gente fala sobre isso, as discussões são muito interessantes. Vamos passar para a próxima. Se o preço cobrado pelo ingresso de um cinema for muito baixo, seu proprietário irá perder dinheiro. Por outro lado, se o valor cobrado for muito alto, poucas pessoas irão pagar e, novamente, o proprietário vai perder dinheiro. O cinema deve, portanto, cobrar um preço moderado por seu ingresso, de forma que seja lucrativo. C. O que são os eixos para a letra C? Pessoas no X e preço no Y. Então, poucas pessoas, preço alto. Poucas pessoas, preço alto. Mas aí você está dizendo que o preço varia. O preço é uma função das pessoas. Se tem poucas pessoas indo, o preço fica mais alto. Ah. Se ele tem um público pequeno, ele precisa cobrar um preço mais alto. Pessoa no X e preço no Y. Se o público é pequeno... Aqui ele está falando de um preço moderado, né? Está falando assim, se ele cobra muito barato, ele não paga os custos, então ele tem prejuízo. E se ele cobra muito caro, as pessoas não vão. Então, o gráfico precisa refletir um preço moderado, aí, que vai ser lucrativo. H. Preço versus lucro. Né? Preço aqui, no eixo X, e lucro no eixo Y. Se o preço é muito baixo, o lucro é pequeno.
podendo ser zero, inclusive podendo ser negativo, ter prejuízo, né? Se o preço é muito alto, o lucro também vai diminuindo, podendo ser zero, porque ninguém vai comprar ingresso. Aqui no meio estaria o tal preço moderado, que vai maximizar esse lucro, né, a partir do preço. Esse aqui, eu concordo que representa um pouco melhor a situação. Eu acho que com um pouquinho mais de conversa contigo, eu poderia ficar convencido dessa... Sim, Preço e pessoas, sim. Poderia ser. Aceitando esse aqui, a gente também poderia aceitar esse, né? Aqui tem sugere uma tangência, de novo, né? As análises aqui são todas qualitativas, né? E aí eu volto a dizer, o que importa é o argumento. O que está sendo colocado ali. Aqui, por exemplo, se você pensa assim, duas quantidades de pessoas diferentes, você está dando preços diferentes. Tá bom, assim, eu acho que dá para... Não, eu entendi. Então é uma coisa meio contrário, né? Você está relacionando as pessoas ao preço. Então, para cada preço, vai gerar um público, né? Sim. Isso. As questões de função quadrática, né? Isso aparece no vestibular, assim. Por algum motivo, o dono do cinema percebeu que cada R$1 que ele diminui no preço aumenta em 10 a quantidade de pessoas assistindo o filme. Então, quando você faz a modelagem assumindo essas coisas, você acaba chegando numa função quadrática, né? Do lucro em relação a preço, mas preço por pessoa... Para a gente terminar, então, esse outro aqui, os preços agora estão subindo mais lentamente do que em qualquer época nos últimos 5 anos. Então, aqui não tem muita variável, né? Preço e tempo. K. Alguém sugeriu K. Uma coisa está relacionada com aquilo que eu falei, né? Crescendo com tendência a crescer e crescendo com tendência a diminuir. O preço no início estava crescendo com tendência a crescer, mas nos últimos 5 anos ele passou a crescer mais lentamente. Então poderia ser assim, ele está crescendo aqui. Você tem o gráfico dos últimos 5 anos, né? Começando... Aqui seria os 5 anos para trás e andando, e o preço está crescendo. Né? O tempo está crescendo. Poderia ser esse, eu acho que poderia ser esse também. Ele está crescendo rápido, depois ele passa a crescer um pouco mais devagar. Né? Está começando no zero, mas aí a gente ajusta os valores dos eixos. O eixo Y começa num lugar, o outro começa em outro. Desculpa. Apertei sem querer. Então, no livro aberto tem outras situações para relacionar com essas e outras situações para relacionar com outras. A gente colocou nas atividades? Nas atividades que vocês vão fazer na parte da tarde, tem um problema muito parecido, assim, o mesmo espírito desse, só com outras situações e algumas tabelas. A gente vai voltar a discutir sobre isso. Bom, aqui a gente tinha umas outras atividades também, tipo aquela da família, né, para olhar uma situação e localizar pontos no gráfico. A gente não tem mais tempo. Aqui, só para mostrar, a gente também colocou coisas mais tradicionais, assim, né? A gente tem uma expressão e pede para calcular a imagem dos pontos e fazer algum tipo de aritmética com eles, calcular a imagem direta, calcular a imagem inversa, né? X quando h de x igual a 0. Problemas mais clássicos, né?
Um problema que relaciona representação gráfica e representação em tabela, para poder decidir quando uma representação é mais importante que a outra e transitar de uma para outra. Bom, está aqui. Bom, é isso então. Muito obrigado pela atenção.